Bom dia. Sejam todos bem-vindos à 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Caraí, exercício 2025. Determino a secretária que faça a conferência do registro de presença dos vereadores. Bom dia a todos os presentes, caros vereadores, caros visitantes, funcionários da casa, doutor advogado. Todos estão presentes, Exídio, ele justificou a falta. Havendo número legal, no uso de minhas atribuições regimentais, declaro aberto o trabalho inicialmente. Como de costume, convido a todos a fazer a oração do Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Iniciando os trabalhos. Passa ao expediente do dia. Assim coloco em discussão, conforme o artigo 158 do Regimento Interno, a ata da 7ª reunião ordinária, exercício de 2025, já distribuída previamente no grupo de WhatsApp oficial da Câmara. Não havendo manifestação ou retificações, ela será declarada aprovada. Ata da 7ª reunião ordinária, exercício 2025, aprovada. Neste momento, passaremos ao expediente do dia. Consta no pequeno expediente do dia a inscrição do vereador Guilherme Ferreira Silva, escrito para falar sobre a limpeza pública e a obra do mercado municipal. Nos termos do regimento interno, concedo a palavra ao vereador que dispõe de até 5 minutos para discorrer sobre os temas decorrentes sobre a inscrição. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, membros da mesa, nobres colegas. Funcionários da casa, assessoria jurídica presente, os que nos assistem e o nosso cameraman aí, né, que é muito importante para nós aí. Gente, o que eu vou falar aqui é no pequeno expediente sobre a limpeza pública. Eu hoje não estou aqui para atacar ninguém e nem defamar ninguém. Eu só quero falar para vocês, hoje em Caraí, a agilidade que o prefeito hoje tem limpando as ruas. Muitos atacam, né? Chega lá e fala isso. Agora eu queria também a colaboração da população, né? Que talvez muitos nessa casa, ou de Caraí, em qualquer outro canto, não tem coragem de falar. Porque eu vi dos domingos o caminhão de lixo não põe lixo. E o que está acontecendo? O pessoal espera chegar no domingo, ou no domingo à tarde, coloca o lixo no lixeiro, o que acontece? Cavalo, gato, cachorro, é a colaboração de todos. Talvez alguns teriam pensado que eu ia vir aqui atacar. Eu sou um cara realista. Quando eu vejo a coisa andar, eu falo a verdade. Quando eu ataco também, eu falo a verdade. Vejo também o mutirão da limpeza das calçadas, das ruas, de algumas estradas que vai aqui, geralmente aqui, Rabo da Gata, que não foi feito ainda, mas vai fazer. Vejo aqui, Luciana está aqui, é vereadora, vejo a limpeza de nosso bairro ali, foi muito eficaz, né? E gostaria, é isso aí que eu queria, a colaboração de todos do município de Caraí. Não é só Caraí não, gente, é região, Ponte Marambaia, Marambaia e por aí vai. Isso aí eu estou falando sobre a limpeza, a colaboração de todos os que, como se diz, e quero agradecer também o prefeito por um mutirão e dar algumas pessoas que estavam desempregadas também um emprego. Muito importante isso aí, tá bom? Vou parabenizar o prefeito aqui mais uma vez e queria também falar um pouco da obra do mercado. Por quê? Porque eu falo com vocês hoje, nós somos saco de pancada. Vereador, eu me sinto um saco de pancada. Toda vez que eu saio 6 horas para a feira, então o primeiro que chega lá, quem? O vereador, Então, por exemplo, essa obra para nós, fala alguma coisa aí, se vai acontecer, o que vai acontecer.
Que dia o prefeito lá fez um vídeo, mostrou a realidade do mercado. Vou falar que eu estou errado? Não. Vou estar junto com ele nessa demanda e que Deus vai abençoar. Eu comecei com ele e ele vai retomar a obra. Vai retomar uma obra, você entendeu? Com eficiência, com cautela, para não ficar um elefante branco igual está lá. A obra está lá, uma placa, né? Está lá uma placa, foi inaugurada, depois não abriu ela. Tá, falta água, falta luz, falta alguns detalhes, alguns lavatórios que faltam. Então, gente, eu acredito, não estou batendo ninguém. E nem quero também, passado é passado, administração passada é passada. Nós temos que olhar o presente, ajudar, e determinação e eficiência para o povo de Caraí, que o povo de Caraí merece. Os feirantes merecem, gente. Infelizmente eles merecem, estão aí 4 anos esperando. Vamos esperar até quando? Não vamos brigar, administração passada. Eu acredito que eu conversei com o prefeito, eu tenho certeza que ele vai em breve retornar aquela obra, vai fazer a diferença, e Deus vai abençoar a todos. E muito obrigado, um bom dia a todos aqui, que Deus abençoe. Passaremos nesse instante a ordem do dia, que consta de proposição para discussão e votação. Projeto de Lei número 1296 de 2025 dispõe sobre as diretrizes gerais para elaboração e execução da Lei Orçamentária do município de Caraí para exercício financeiro de 2026 e das outras providências, de autoria do Executivo Municipal. B. Projeto de Lei 1297 de 2025 autoriza a construção de ponto de táxi com cobertura e bancos de espera e das outras providências, de autoria dos vereadores Cleusmane Alves Cardoso e Egídio Gonçalves Pereira. Indicações para apresentação e encaminhamento ao prefeito municipal. Indicação legislativa número 19 de 2025, reforma das curvas de nível para proteção das moradias popular da Vila Vieira, população da Vila Vieira em Marambainha, de autoria do vereador Tiago Lemos Silva. Indicação legislativa número 20 de 2025, instalação de iluminação pública na Vila Vieira, Marambainha, de autoria do vereador Tiago Lemos Silva. Indicação legislativa número 21 de 2025, calçamento, rede de esgoto e nomeação de ruas nas casinhas populares. Trajeto entre Residência do Senhor Tonico a Dona Nira, de autoria do vereador José Miguel Gomes Soares. Indicação legislativa 22 de 2025. Colocação de manilhas no córrego dos dias para melhoria da trafegabilidade, de autoria do vereador Guilherme Ferreira Silva. Indicação legislativa número 23 de 2025. Retirada de barranco no córrego dos dias, em frente à residência de Osíris Ilé, próximo à casa de Walter, de autoria do vereador Guilherme Ferreira Silva. Iniciando com a ordem do dia, peço à secretária que realize a leitura dos pareceres técnicos referentes ao projeto de lei 1296 de 2025 e em seguida franqueio a palavras aos novos vereadores para fazer as discussões. Gabinete da Presidência, Assessoria Parlamentar, número 002/2025, de 26 de maio de 2025. Dispõe sobre as diretrizes gerais para elaboração e execução da Lei Orçamentária do município de Caraí no exercício financeiro de 2025 e da outras atribuições. Introdução. O presidente da Câmara Municipal de Caraí, vereador Paulo Henrique Silva, submete a essa assessoria o projeto de lei de matriz orçamentária de autoria do Executivo Municipal. Pretende saber o consulente e seu referido projeto atende aos requisitos constitucionais ou se depende de alterações por parte do Legislativo. Conclusões. Diante do acima exposto, verifica-se que a documentação anexa ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias do município de Caraí atende às exigências da legislação pertinente à matéria. Este é o nosso parecer. Requerimento da Câmara Municipal de Caraí
Solicitante, Presidência da Casa Legislativa, assunto projeto de lei número 1296 de 2025. Emenda. Dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração e execução de lei orçamentária do município de Caraí para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências de autoria ao Executivo Municipal. Autoria, Poder Executivo. Conclusão. Ante o exposto, não se vislumbra óbice ao pretendido, visto que o presente projeto de lei atende aos pressupostos constitucionais e legais, ressalvo o juízo de mérito na administração, bem como os aspectos técnicos envolvidos que escapam à análise desta assessoria jurídica e pelos fundamentos apresentados. Conclui-se favoravelmente pela legalidade o projeto de lei 1296 de 2025, prosseguindo-se assim ao regular processo de tramitação do projeto e submeto para análise das comissões temáticas desta Casa e, posteriormente, a deliberação plenária. Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, 23 de maio de 2025. Anderson Santos Amaral, advogado. O parecer número 02/2025, de 16 de maio de 2025. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 1296 de 2025. Proponentes: Poder Executivo. Assunto: Projeto de Lei número 1296 de 2025. Emenda. Dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do município de Caraí para o exercício financeiro de 2006 e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 1296/2025, que dispõe sobre o orçamento para o exercício de 2026. Após a apresentação do projeto de lei em sessão plenária, foi aberto o prazo regimental para os senhores parlamentares apresentarem emendas sugerindo modificações no termos do regimento interno desta Casa de Leis. Escoado o prazo para apresentação de emendas e segundo as regras regimentais pertinentes ao específico processo legislativo orçamentário. A matéria foi remetida à Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer e o sucinto relatório. Voto de comissão. Segundo o parecer prévio de admissibilidade da Comissão de Finanças e Orçamento dessa Casa de Lei Legislativa, o projeto não apresenta nenhum vício de ordem formal ou material, nem encontra óbices a seguir seus procedimentos legais. Em razão do exposto, exaramos parecer favorável, sendo o entendimento de admissibilidade do projeto, salvo o melhor juízo, é o parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Caraí, em 16 de maio de 2025. Flávio Silva Filho, relator. Não havendo mais vereador para manifestar-se, declaro encerrado o processo de discussão da matéria. E nos termos do artigo 186, em seu parágrafo 1º, verificando o quórum legal, passaremos a fase de votação, que ocorrerá por processo simbólico. Projeto de Lei número 1296 de 2025 em votação. Quem for favorável à aprovação da matéria em tela, permaneça como se encontra. Projeto de Lei número 1296 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por unanimidade. Neste momento, peço à secretária que realize a leitura dos pareceres referentes ao projeto de lei número 1296 de 2025,
Posteriormente, franqueou a palavra aos vereadores interessados por até 5 minutos para manifestarem acerca da matéria. Requerente. Parecer jurídico. Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Solicitante, Presidência da Casa Legislativa. Assunto: Projeto de Lei número 1297 de 2025. Ementa autoriza a construção de ponto de táxi com cobertura e banco de espera e dá outras providências. Autoria: vereadores Egídio Gonçalves Pereira e Cleusmano Alves Cardoso. Relatório. O presente parecer tem como objetivo analisar a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 1297 de 2025, de autoria dos vereadores Egídio Gonçalves Pereira e Cleusmano Alves Gonçalves, cuja ementa dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração e execução da lei orçamentária do município de Caraí para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Instruem o pedido no que interessa. Mensagem, minuta de projeto e o breve relato segue parecer opinativo. Conclusão. Ante o exposto, não se vislumbra óbice ao pretendido, visto que o presente projeto de lei atende aos pressupostos constitucionais e legais, ressalva o juízo de mérito da administração, bem como os aspectos técnicos envolvidos que escapam à análise desta assessoria jurídica e pelos fundamentos apresentados. Conclui-se favoravelmente pela legalidade do projeto de lei 1297 de 2025. Prosseguindo-se, assim, ao regular processo de tramitação do projeto e submetendo a análise das comissões temáticas desta Casa e, posteriormente, a deliberação plenária. Câmara Municipal de Caraí, 23 de maio de 2025, Anderson Santos Amaral, advogado. Parecer número 1/2025, de 16 de maio de 2025. Comissão Permanente de Políticas Públicas Gerais. Processo de Lei número 1297 de 2025, Poder Executivo. Assunto: Projeto de Lei 1297 de 2025, ementa, autoriza a construção de ponto de táxi com cobertura e bancos de espera e dá outras providências. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei 1297 de 2025, que autoriza a construção de ponto de táxi, ausência justificada na reunião da relatora vereadora Amina Gomes Ribeiro. Após a apresentação do projeto de lei em sessão plenária, foi aberto o prazo regimental para os senhores parlamentares apresentarem emendas, sugerindo modificações no termo do regimento interno desta Casa de Leis. Escoado o prazo para apresentação de emendas e, segundo as regras regimentais pertinentes ao específico processo legislativo orçamentário, a matéria foi remetida à Comissão Permanente de Políticas Públicas Gerais para emissão de parecer e o sucinto relatório. Voto da comissão. Segundo o parecer prévio de admissibilidade da Comissão Permanente de Políticas Públicas Gerais dessa Casa Legislativa, o projeto não apresenta nenhum vício de ordem formal ou material, nem encontra-se óbices a seguir seus procedimentos legais. Em razão do exposto, exaramos parecer favorável, sendo o entendimento de admissibilidade do projeto, salvo o menor juízo, é o parecer, salvo Sala das Comissões da Câmara Municipal de Caraí, em 16 de maio de 2025, Amina Gomes Ribeiro, relatora, Egídio Gonçalves Pereira, presidente, e Cleusmano Alves Cardoso, membro. Não havendo mais vereador para manifestar-se, declaro encerrado o processo de discussão da matéria. E nos termos do artigo 186 e seu parágrafo 1º, verificando o quórum legal, passaremos à fase... Você me permite só uma pergunta aqui? Bom dia a todos novamente. Eu não faço parte da comissão, mas eu queria só uma explicação da assessoria jurídica. Esse projeto de ponto de táxi,
eles credenciam os táxis, o pessoal de Caraí que já está, ou é só o ponto de táxi? Tudo bem, senhor? É só o ponto de táxi, na verdade. Claro, tem até mais autonomia para falar sobre o projeto, então os dois vereadores poderiam também, se o presidente permitir, explicar o motivo. Quando a gente entende o motivo da criação do projeto, fica mais fácil de entender. Quando eles me procuraram para fazer o projeto, o que eles explicaram? Que a cidade de Caraí tem crescido nos últimos anos e que não tem uma referência, não tem um local de referência aqui para se pegar um táxi, ou seja, um mototáxi, que alguém deseja viajar. Aí nós voltamos em um outro problema que o Luciano até tratou na última reunião, que é que o município já não está sendo atendido pela Rio Doce. Então, quando chegar alguém de fora, uma empresa terceirizada, por exemplo, porque quem já é do município tem uma facilidade maior de deslocar, mas se chegar alguém de fora, uma empresa que está prestando serviço, como de energia, que estava tendo muita região, ele não sabe para onde ele vai para localizar um veículo para sair da cidade, ou mesmo quando chega na cidade. Então, a gente deve esse cuidado de tratar só do ponto específico, que se a gente fosse tratar também da regularização dos veículos de transporte, aí seria algo muito mais complexo e demandaria uma discussão maior. Então, por enquanto, é só o ponto. Só a referência. É muito importante, só que, por exemplo, se tivesse credenciado pela prefeitura, eles tinham desconto de 30% para comprar um carro novo para rodar. Seria muito importante também. É só essa pergunta. Boa ideia para a gente melhorar a primeira iniciativa legislativa para esse primeiro projeto e já pensar até melhorar ele ou criar-se um novo. Que é uma demanda, o município é grande, tem muita população, tem mais de 20 mil habitantes, né? Eu penso que é interessante a gente criar a lei aí que regulamenta o trabalho de taxista, né? Eu acho que talvez até para a próxima reunião aí a gente já colocar em pauta. É interessante a gente já até pontuar aí, talvez, a regulamentação desse trabalho. Sim. Seria importante porque cria-se emprego no município, tem a demanda, né? Então, e quem está trabalhando, que às vezes não tem esse benefício, como o vereador bem apontou, vai ter até um benefício para comprar um veículo de melhor qualidade com preço menor, com benefício tem para qualquer pessoa que está legalizada na condição de taxista. E vendo que em Vista nós temos cidades vizinhas tão pequenas quanto a nossa e que esse serviço já é regulamentado há muito tempo, né? Assim, Por exemplo, Itaipé, né? isso, Itaipé é referência para a gente que há anos tem serviço regulamentado. No artigo 186 e seu parágrafo 1º, verificando o quórum legal, passaremos à fase de votação, que ocorrerá por processo simbólico. Projeto de lei número 1297 de 2025 em votação. Quem for favorável à aprovação da matéria em tela, permaneça como se encontra. Se for inserido uma nova adaptação no projeto aí, sabe interessante, fazer a votação agora também, já está de vista? Tendo em vista a regularização dos taxistas, né? Mas aqui é só ponto de referência. Podemos regulamentar. Regulamentação, Não tem- eu acho que é outra fase. É só um ponto de referência. Você tem um projeto, tem que ter um ponto de referência para uma pessoa saber para onde que vai e quando está chegando, gente. É uma coisa bem simples. Aqui a gente pode tratar noutra reunião, trazer a matéria com o doutor Anderson e ver as legalidades necessárias para implantar realmente um projeto maior e benéfico. Eu acho que seria só a construção mesmo, né? Só a construção, é só para saber assim, quando você estiver lá em Ribeirão de Santana, fala assim, ó, vai lá pro ponto de táxi, Lá é. me espera no ponto de táxi. É uma referência que volta para Caraí. Quando nosso amigo aqui chegar, nosso amigo Zé, hoje entra lá no ponto. Então o Caraí não tem essa referência. A gente tem aqui uma rodoviária, mas queríamos, e ainda não foi terminada, como foi falado aqui do vereador Guilherme. Então, vamos só passar aqui, depois a gente traz um processo mais rico. Beleza? Vamos lá? Projeto de lei número 1297 de 2025, de autoria do vereadores Cleusmane Alves Cardoso e Egídio Gonçalves Pereira, aprovado por unanimidade. Concedo a palavra à secretária para fazer a leitura das indicações legislativas constantes na ordem do dia. Indicação número 19 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, o vereador Tiago Lemos Silva, com fundamento nos artigos 19 e 137 do regimento interno desta Casa de Leis, venho irrespeitosamente à presença de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, requerer que seja indicado ao senhor prefeito municipal, Fabrício Santos Fonseca,
o seguinte pedido de providência: reforma das curvas de nível para proteção das moradias populares da Vila Vieira, Marambainha. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, em 27 de maio de 2025. A justificativa: a presente solicitação visa prevenir deslizamentos de terra, erosões e demais transtornos que possam comprometer a segurança e o bem-estar dos residentes da referida localidade, especialmente em períodos de chuvas intensas. A manutenção e reforma das curvas de nível é medida preventiva de grande relevância, contribuindo para a preservação ambiental e proteção das moradias populares ali instaladas. Ressalvo que já houve em ocasiões anteriores deslizamento de lama que invadiram casas de moradores, arrancaram o calçamento existente na via e causaram grandes transtornos à população local. A urgência na execução desta obra se justifica pela necessidade de garantir segurança e dignidade aos residentes. Tiago Lemos Silva, vereador, autor. Indicação número 20 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, o vereador Tiago Lemos Silva, com fundamento nos artigos 19 e 137 do regimento interno desta Casa de Leis, muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, requerer que seja indicado ao senhor presidente, prefeito municipal, Fabrício Santos Fonseca, o seguinte pedido de providências: instalação de iluminação pública na Vila Vieira, Marambainha. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Caraí, em 27 de maio de 2025. Justificativa: a ausência de iluminação tem gerado transtornos à população, comprometendo a segurança dos moradores e dificultando o tráfego noturno. Considerando que as vias já foram assentadas, a instalação da rede de iluminação pública se torna ainda mais urgente e viável, contribuindo significativamente para a qualidade da vida e segurança da comunidade local. Tiago Lemos Silva, vereador, autor. Indicação número 21 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, o vereador José Miguel Gomes Soares, com fundamento nos artigos 19 e 137 do regimento interno desta Casa de Leis, veio muito respeitosamente a presença a Vossa Excelência, após ouvido plenário, requerer que seja indicado ao senhor prefeito municipal Fabrício Santos Fonseca o seguinte pedido de providência: calçamento, rede de esgoto e nomeação da rua nas casas populares, trajeto entre a residência do senhor Tonico a Dona Nira. Justificativa: providenciar com urgência o calçamento e a implantação da rede de esgoto na rua que compreende o trajeto da residência do senhor Tonico até a residência de Nira, localizada nas casas populares de Arlim. Além disso, solicita-se que seja realizado o devido processo de nomeação oficial da referida rua. Justifica-se tal pedido considerando que os moradores enfrentam grandes transtornos, especialmente em períodos de chuva, devido à lama, buracos e falta de infraestrutura básica, comprometendo a qualidade de vida e a saúde da comunidade local. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, em 27 de maio de 2025, José Miguel Gomes Soares, vereador, autor. Indicação número 22 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, o vereador Guilherme Ferreira Silva, com fundamento nos artigos 119 e 137 do regimento interno desta Casa de Leis, venho respeitosamente a presença da Vossa Excelência, após ouvido plenário, requerer que seja indicado ao senhor prefeito municipal Fabrício Santos Fonseca o seguinte pedido de providência: colocação de manilha no córrego dos dias para melhoria da trafegabilidade. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, em 27 de maio de 2025. Justificativa: a presente indicação se faz necessária diante das condições precárias do trecho localizado no córrego dos dias, em frente às residências do senhor Chico de Jorge e do senhor Zé Ramos.
onde a falta de manilhamento adequado tem causado grandes transtornos aos moradores e demais usuários da via. Em períodos de chuva, o local fica praticamente intransitável, comprometendo a passagem de veículos, inclusive aqueles que prestem serviços essenciais, como transporte escolar, ambulância e demais atendimentos à população. Além disso, a erosão e o acúmulo de água têm causado desgastes na via, aumentando o risco de acidentes e prejudicando diretamente a qualidade da vida dos moradores. A instalação das duas manilhas solucionará de forma eficaz o problema de escoamento das águas, proporcionando mais segurança, mobilidade e conforto para todos que transitam pela localidade, além de contribuir com a conservação da estrada e evitar maiores prejuízos futuros para o município. Diante do exposto, conto com a atenção do Poder Executivo para que essa demanda seja atendida com a máxima urgência. Guilherme Ferreira Silva, vereador, autor. Indicação número 23 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, o vereador Guilherme Ferreira Silva, com fundamento nos artigos 119 e 137 do Regimento Interno desta Casa de Leis, muito respeitosamente a presença da Vossa Excelência, após ouvido o plenário, requerer que seja indicado ao senhor prefeito municipal Fabrício Santos Fonseca o seguinte pedido de providência: retirada de barranco no Córrego dos Dias, em frente às residências de Osíris e Leque, próximo à casa de Walter. Justificativa: a presente indicação visa atender uma necessidade urgente dos moradores do Córrego dos Dias, no trecho localizado em frente às residências de Osíris e Leque, próximo à casa de Walter, onde há um barranco que está comprometendo a trafegabilidade e a segurança da via. Devido à proximidade com a estrada, o barranco tem causado estreitamento da passagem, dificultando o trânsito de veículos, principalmente de maior porte, além de ofertar risco de desmoronamento, especialmente em períodos chuvosos. Tal situação vem gerando transtornos frequentes aos moradores e a todos que utilizam a estrada para deslocamento, escoamento de produção e acesso a serviços essenciais. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, em 27 de maio de 2025, Guilherme Ferreira Silva, vereador. Neste momento, deixo a palavra franca aos vereadores autores das indicações, para que possam comentar sobre as mesmas, e aos demais vereadores para eventuais observações. Bom dia a todos, presidente, amigos vereadores, funcionários da casa e visitantes aqui presentes. A respeito das curvas de nível lá que a gente está pedindo a reforma, essa foi feita já deve ter uns 5 para 6 anos. E toda hora que a gente passa lá na rua, o pessoal está se cobrando: não, Tiago, vem com o prefeito, as curvas de nível, se chover grosso, vai vir enxurrada, vai invadir as casas. Então é uma coisa que tem que ser feita com urgência. E a respeito da iluminação, as guias já estão no lugar lá, já estão feitas o trajeto do calçamento, já faz uns 2 anos. Então a gente pede, né, que o prefeito dê uma força para a gente lá e conversa com a CEMIG, né, para ver se acende esse poste lá para a iluminação, né, que à noite o pessoal precisa vir para a rua e tem de andar no escuro lá. Então é uma coisa que a gente pede com urgência lá também. E também aproveitando, né, que o prefeito com certeza vai ver esse vídeo lá, cobrar para ele fazer uma visita lá em Maravainha, né, para ele estar por dentro também das demandas lá, né. E muito obrigado a todos. Bom dia a todos, bom dia ao presidente, mesa, seus colegas vereadores, né, visitantes, funcionários da casa. Essa indicação, né, que eu vim fazer aqui das casinhas populares daquela rua, o pessoal que está realmente precisando, eu estava conversando aqui com o Guilherme aqui, né, a respeito da subida lá, está muito ruim, a gente está pedindo uma máquina nos últimos dias para dar um ajeito lá e até hoje não foi atendido, né? Mas eu não quero falar disso aqui, eu quero falar simplesmente da minha indicação, né?
E depois o senhor prefeito deve olhar com carinho ali aquela rua, né, realmente o povo está precisando. E além disso, quando chove, causa transtorno até para a própria prefeitura, porque a lama desce tudo para a rua, né, e tem que deslocar máquina, caminhão, para ir fazer a limpeza, né? Então, pedir, né, que ele venha olhar a nossa indicação, né, não só a minha, mas de todos os colegas que estão aqui, né, com carinho, né, que realmente o povo precisa. Né? Muito obrigado. Bom dia a todos, novamente. Queria parabenizar os dois colegas aqui pelas indicações deles, são muito fundamental, e falar um pouquinho das duas linhas que eu fiz, né? Muito importante, eu fiz uma emenda positiva, se eu não estou enganado, 2022, 2023, e nada foi resolvido. Passaram o primeiro prefeito, passou o segundo prefeito, me deu a mão, foi lá comigo. Olha, vou resolver o problema pessoal do Código de Dia. E nada foi feito. Não importa, igual eu falei, a administração passada passou, vamos embora jogar para frente, fazer a diferença. Cleosman transita naquela estrada, eu acho que vocês todos aqui, eu acho que já passaram por lá, não sei o de chão aqui, ele aqui, se passou lá, mas Miguel conhece a deficiência. Lá de frente, Vana de Chico dos Dias e Zé Ramos. Lá o ônibus está passando meia roda de cada lado. É uma via muito importante, tem casa lá de baixo, né? Tem a casa de Zé Ramos e Vânia. Quando chove, a água invade lá. É um trecho estreito, bem estreito. Queria pedir a Vossa Excelência, o prefeito executivo, que olhasse com carinho e dedicação aquelas pessoas, e é uma via que ela desenvolve para queixadinha, engano, cava, lufa, barreira e por aí vai. Voltando atrás, Osíris, a indicação de Osíris, é muito importante, já teve vários acidentes, lá é um barranco dentro de uma curva. Ela não passa 2 carros. Infelizmente, nosso trânsito virou uma escoação que a maioria trabalha em Caraí. Tem uns que também trabalham nas roças. E aí, quando dá o horário de fluxo, que é 6h30 ou 4 horas da tarde, vira um formigueiro. Nosso Caraí cresceu, não é aquele Caraízinho de, como se diz, de 1987, quando nós estávamos nascendo. Mas eu tenho uma resposta muito interessante para os moradores do Código de Dia. Tive conversando com o prefeito e ele me deu a mão e falou comigo, falou, Leco, pode falar com o pessoal do Código de Dia que nós vamos calçar o Código de Dia. Isso aqui, gente, que eu estou falando aqui, não é mentira, mentira tem perna curta, e eu conversei com o prefeito, e eu acredito que ele está fazendo um planejamento para resolver tantas indicações, que vai calçar, tem que fazer indicação para ele ser estrada. E eu acredito nele, e que Deus abençoe, e peço também a ajuda de vocês todos. Nós somos um conjunto, trabalhando junto dá certo. E um bom dia, que Deus abençoe a todos, e muito obrigado. Senhores e senhoras vereadores, última semana eu tive a honra de viajar, e isso está em agenda com o prefeito em Brasília, e ali eu pude notar a dedicação e o trabalho que ele tem feito ali. É tanto que eu não consegui ficar até o final da agenda com ele. Encontro com vários deputados, autoridades, e ali, batendo em porta, implorando e pedindo por caralho. Ele já está ciente de todas as demandas do município. Só que o município de Caraí hoje, ele entrou, a gestão de Fabrício entrou, foi uma gestão atípica, diferente de todos. Ele entrou pagando. Hoje o Fabrício paga pré-cartão. O Fabrício hoje paga, o prefeito Fabrício executivo, paga quase 150 mil reais de prédio todo mês. Deixado da gestão passada. Hoje tem 4, Caraí, existem 8 PSS, se não me engano. E 4 recebem recursos. São 250 mil a menos todos os meses. E ele está lá lutando no Ministério da Saúde para quê? Para que esse dinheiro, que ele consiga devolver dinheiro para ser investido na saúde de Caraí. E a saúde de Caraí hoje ainda continua sendo a melhor da região.
Tem mais outro motivo também. O censo foi feito, eu acredito que foi 1 ano atrás, 2 anos atrás, e o número de habitantes de Caraí acabou caindo. Então o município de Caraí hoje arrecada R$300 mil a menos por mês. E dá um total de 3.600.000 ao ano. É um recurso bem considerável. Então a gestão atual hoje, ela está tendo muita dificuldade, mas pelo empenho, pelo trabalho, pela dedicação, ainda está sobressaindo. Caraí ainda continua nos trilhos e está caminhando para o futuro melhor. Porque você trabalhar com quase 4 milhões a menos anual em Caraí, um município pobre igual de Caraí, com IDH baixo, não é fácil. Prefeito pegou 3 obras inacabadas em Caraí. Uma delas eu acredito que vai gastar mais R$500 milhões, que é o término do mercado. Tem 4 anos que iniciou a obra desse mercado, o mercado termina. E esse mercado, essa obra do mercado foi tramitada aqui, foi unanimidade aqui, os vereadores aprovou a obra, passou por aqui. Eu, na época, não estava atuando ainda como vereador, não tinha chegado ainda na casa. Se eu tivesse aqui, eu tinha procurado maneiras de barrar, porque para mim foi uma loucura da atual gestão na época, foi pura vaidade. Se não tinha condição, por que você vai iniciar uma obra? Se eu iniciar uma obra aqui nessa casa, aqui, você pode ter certeza que no meu mandato eu vou terminar ela. Se eu tenho 2 anos, eu vou me preparar que eu para entregar em 2 anos. Agora, deixar a dívida para outra gestão, depois tem algumas pessoas que têm que vir cobrar, a gente escuta em rua. Então aqui eu quero me solidarizar com o prefeito e parabenizar pelo trabalho que está sendo feito. Como eu disse, como eu acabei falando aqui, a agenda dele foi tão intensa e tão grande em Brasília que não deu para acompanhar. Eu acabei tendo um compromisso aqui em nosso distrito de Marabainha, acabei pegando voo até Valadares e deixei lá para ter mais 2 reuniões para o fim da tarde, para resolver a questão dos PSF, que não recebe recurso, 4 PSF sem receber recurso. Eu não sei como é que ele está fazendo para tocar esse PSF. As questões também na sua direita já foi solicitada, já foi licitado também, que vai fazer o erro, né? Já está fazendo algum tipo de trabalho, fez aqui, né? Onde vai ser a construção das casinhas, a escola, enfim. E vai chegar para todo mundo vai ser beneficiado. Tá bom? Alguém quer comentar? Em cumprimento ao que se dispõe o artigo 137 do Regimento Interno, determina o envio das indicações legislativas ao prefeito municipal por meio de ofício. Como não há mais matérias constantes em pauta, agradeço a participação de todos os presentes e nos termos do Regimento Interno declaro encerrados os trabalhos.